Bem-aventurados sois vós, os pobres de espírito. Bem-aventurados sois vós que estáis aflitos. Bem-aventurados sois vós, os pacíficos, que brilhe a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, os limpos de coração. Bem-aventurados sois vós, os que perdoam. Bem-aventurados sois vós, os que choram, que brilhe a vossa luz, a luz do mundo. Deus está aqui neste momento, sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar os seus sofrimentos. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Depois da dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar os seus sofrimentos. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos.
E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, domingo, dia 16 de abril, início de uma nova semana, e cá estamos nós aqui presencialmente. Nossa gratidão a cada um que está conosco, gratidão àqueles que já estão sintonizados conosco através da página do Centro Espírita Alvorada Nova. Como nós sempre falamos aqui aos domingos, é uma alegria, um privilégio estarmos juntos, sintonizados com o mais alto, buscando o pão do Espírito. Então, antes de anunciarmos a reflexão e a palestra da noite, vamos à prece do Pai Nosso cantada. Que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu. Eu quase me esqueci, que o teu amor zela por mim, zela por mim, e seja sempre assim. O alimento desse dia dai-nos agora e sempre, e perdoai as nossas ofensas de um modo maior, com que perdoamos, meu Pai do céu, meu Pai do céu. Eu quase me esqueci, que o teu amor zela por mim, zela por mim, e seja sempre assim. E não nos deixeis cair em tentação, mas
seja. Agora sim, mais serenos, sintonizados com as benesses que jorram do alto na nossa direção, é que a gente vai anunciar o palestrante da noite. Para falar sobre a prece, nós temos aqui conosco essa noite o querido amigo e presidente do Centro Espírita O Clarim, estudioso da doutrina, José Luiz Marquesan, que já é alguém muito caro ao nosso coração, que sempre contribui conosco nesta casa. E a gente pede à espiritualidade amiga que o envolva em eflúvios de paz, de amor e luz, e que alargue a nossa compreensão para que possamos compreender mesmo e imprimir em nossos espíritos tudo aquilo que ouvimos nessa noite, fortalecendo-nos para o propósito das nossas existências. Zé Luiz, mais uma vez gratidão por ter aceito o nosso convite, o espaço é teu. Boa noite, pessoal. Vocês estão bem? Descansaram domingo? Eu também. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, é todo dedicado às preces. E ainda, no final, tem diversos tipos de preces, que é para que a gente tenha uma ideia do que é considerado normal pedir, agradecer, louvar e assim por diante. Bom, enfim, os interessados em se aprofundarem no tema deveriam buscar no Evangelho segundo o Espiritismo o capítulo 27. No capítulo 27 tem um tema que é chamado a ação da prece. Transmissão do pensamento. Eu me detive nessa parte do livro para desenvolver o tema da palestra de hoje à noite. E estarei à disposição de todos para responder qualquer pergunta, obviamente dentro do horário, mas se da explanação resultar pergunta, ou se alguém quiser fazer alguma pergunta, só levantar a mão, tá? Então, como para ajudar no processo, eu organizei a apresentação na forma de perguntas. Talvez isso ajude. Então, a primeira pergunta que cabe fazer é: o que é a prece? A prece é uma forma de invocação. Você pode invocar, você pode entrar em relação, entrar em contato. Qual é o objetivo da prece? Pedir, agradecer, louvar. Nós pedimos a Deus, agradecemos a Deus e louvamos a Deus. Quem ouve as nossas preces? Os bons espíritos designados por Deus para essa finalidade. Ou seja, toda prece é dirigida a Deus. Quem atende o nosso pedido? Deus. Muito embora as preces são dirigidas a Deus, e essas preces são recebidas pelos bons espíritos encarregados dessa tarefa, o atendimento do nosso pedido, só Deus. Aí alguém diria assim: mas será que Deus não anda muito ocupado? Porque só nesse planeta que tem 6
bilhões de humanos, né? Talvez 6,5, mas é bastante. Aí juntar com outro planeta, daqui a pouco vamos entender que existem seres em toda a natureza, em todo o universo, que trilhões e trilhões de seres, e eles se dirigem a Deus através de prece, sim, e Deus atende através caso a caso, sim, mas isso parece ser impossível. Tudo bem, pode parecer impossível, mas vamos analisar. Nossos pedidos que estão situados nas leis da natureza são cuidados através das próprias leis da natureza. Os pedidos que são relacionados às leis do mundo espiritual serão atendidos através das leis do mundo espiritual e limitados ao que é possível conforme as leis do mundo espiritual. Então Deus tem as suas leis e os nossos pedidos precisam se enquadrar nas suas leis. Como a prece é transmitida a Deus? Como se dá a transmissão da prece? Através do pensamento. E como que o pensamento caminha em direção a Deus? Agora é aquele ponto na doutrina espírita que nós vemos. Isso depende mesmo. Porque o impulso do pensamento requer vontade daquele que o exprime. Quem expressa um pensamento, ele tem que sustentar esse pensamento com a vontade. Então a vontade é a força que impulsiona o pensamento. E na doutrina espírita nós somos informados que o pensamento caminha através do fluido universal. O fluido universal, pela própria palavra, é o fluido que está permeando todo o universo. De modo que o que você pensar aqui, ele encontra a mente que corresponde a esse pensamento em qualquer lugar no mundo ou no universo, e esse pensamento caminhou através do fluido universal. Então o fluido universal é como um fio telefônico, só que é muito mais que isso. Por exemplo, nós estamos nessa sala, vocês ouvem a minha voz porque a onda das vibrações da minha voz caminha através do ar. O ar que nós respiramos é o elemento que transmite as vibrações da minha voz. No pensamento, o elemento que transmite as vibrações do pensamento é o fluido universal. Quando estudamos a doutrina espírita, nós vemos que o espírito criado por Deus é criado simples e ignorante. Simples na forma de pensar, ignorante no sentido de ausência de conhecimento. Tem todos os instintos, mas não tem conhecimento. Por que Deus fez assim? Porque Ele é justo. Dentro da lei de justiça, Ele quer que todos tenham a mesma oportunidade. Então, não existe colherzinha de chá em nenhum espaço do universo. O progresso vai se dar através do esforço de cada um. Então, o espírito criado simples e ignorante quer dizer que Deus deixou a todos os espíritos que Ele criou as mesmas condições, as mesmas oportunidades. Alguns avançam mais rápido, outros avançam mais devagar. Mas
todos avançam. Todos avançam. Isso é necessário ser dito porque nós precisamos estabelecer uma base de raciocínio. Deus é justo, mas Ele está sendo justo comigo. Ele foi justo com você desde o dia que você foi criado, alguns milhões de anos atrás, e continua justo. Foi justo comigo desde o dia que Ele me criou, que criou eu igual você, igual você, igual você, igual todos que estamos aqui, todos que estamos no Brasil, no planeta Terra e nesse universo. Então Ele foi justo. Então Deus é justo. Se estamos falando em prece, nós precisamos entender, mas Deus é mesmo justo? Deus é mesmo amor? Então, essas reflexões precisam ser feitas. Essas reflexões, esses conceitos precisam estar muito claros na nossa cabeça quando nos dirigimos em prece. Você vai dizer, as outras religiões não falam nada disso. Sim, mas no Espiritismo nós aprofundamos o conhecimento, porque normalmente quem se liga ao Espiritismo, eu não estou me referindo a vocês, estou me referindo a mim, quem se liga ao Espiritismo é muito teimoso, ele precisa de muita explicação, ele precisa das coisas muito bem explicadinhas para ele poder mudar de comportamento. E a mudança de comportamento requer raciocínio, porque nós não vamos enganar Deus, fazer de conta que somos bonzinhos, mas no íntimo nós somos aquele túmulo podre, certo? Como Jesus falava, hipócrita, túmulo caiado, por dentro você é podre, mas por fora você está bonitinho, pintado de branco, mas por dentro você está podre. Ou seja, ele não aprovava o comportamento hipócrita. Então, ele também não aprovaria um comportamento fingido. É preciso que, quando nós nos transformamos, que essa transformação se dê no interior, na nossa consciência, que a gente se transforme com base em raciocínios, com base na lógica, com base em fundamentos cristãos, fundamentos que Jesus deixou para nós. Aqueles ensinamentos, aquela estrada estreita, com espinho dos lados, aquela estrada que devemos percorrer, aquele é o fundamento da nossa transformação. Muito bem. Então, as preces para pedido, agradecimento ou louvores, ela é transmitida a Deus através do pensamento. E a força do pensamento depende da vontade de quem expressa o pensamento. Vamos considerar que o Espírito, na doutrina nós aprendemos que o Espírito livre do corpo é Espírito, preso no corpo é alma. Então que a nossa alma, hoje, aqui, presa ao corpo, é o nosso Espírito que esteve livre. Nós temos notícia de que o Espírito livre do corpo, ele se comunica através do pensamento. Aí nós somos trazidos para morar dentro de um corpo, como estamos fazendo agora. Esse período que transcorre dentro do corpo, nós damos o nome de período de aprendizado, a escola da vida. Então a gente vem na escola, dentro de um corpo. Esquecemos temporariamente que ainda somos espírito. Não é uma perda muito grande esquecer que somos espíritos? Mas para aqueles que aqui se encontram, que já concordaram com o fato de que somos espíritos, então temos que concordar também que ainda nos comunicamos através do pensamento. Independente do corpo que nos reveste, ainda é o pensamento que nos utilizamos para nos comunicarmos com as esferas
superiores ou inferiores. A escolha é nossa. Mas é assim que se dá. A prece se dá através do pensamento. Então, se ela se dá através do pensamento, como nós podemos atrair a atenção dos bons espíritos? O livro do Evangelho segundo o Espiritismo informa que os bons espíritos encarregados de recolher, de anotar e encaminhar os pedidos a Deus, então são eles, né, os bons espíritos. Como que nós podemos atrair a atenção deles, se são eles que estão encarregados de encaminhar os nossos pedidos? Qual seria a resposta para essa pergunta? Como podemos atender a atenção dos bons espíritos? Como podemos atrair a atenção dos bons espíritos? Como podemos atrair? Resposta simples. Alguém quer arriscar? Pode arriscar. Tudo bem. Agindo no bem. Nós só vamos conseguir atrair a atenção dos bons espíritos se agimos no bem. Apenas a ação no bem é o passaporte para o progresso. Às vezes a pessoa fala assim: eu quero ir na Disneylândia. Por quê? Não, vou me divertir. Tá bom. Você tem o passaporte? Tenho. Você tem o visto para entrar? Não, não tenho. Então você tem que obter. Ah, tá bom. Esse parece ser o passaporte para a alegria, né? Bom, aqui no Espiritismo e aqui no cristianismo e aqui no raciocínio lógico do progresso, para quem quer progredir, o passaporte para a felicidade chama-se ação no bem. Outra pergunta: e se a nossa conduta foi errada, ainda assim podemos atrair a atenção dos bons espíritos através da prece? A pessoa que teve uma conduta errada, ele fica pensando: mas será que eu, tendo errado do jeito que eu errei, eu ainda vou atrair a atenção dos bons espíritos? Na prece, será que sim, será que não? O que vocês acham? Sim ou não? Ele vai conseguir atrair a atenção dos bons espíritos? Vai. Deus é amor. É possível, não é verdade? É possível. Mas qual é a condição? Tem uma condição. Se houver arrependimento das faltas cometidas. Ele não precisa ter corrigido as faltas, porque tem muitas faltas que você não consegue corrigir nessa vida. Por exemplo, é um exemplo de falta cometida, que é que agride uma lei de Deus. Uma delas, aborto. Aborto é uma falta que é difícil de corrigir nessa vida, mas é possível, mas é difícil, mas é possível. Então a pessoa que, tendo cometido um erro, não se julga digna, não sabe que será que eu vou me dirigir em prece, vou conseguir atrair a atenção dos bons espíritos? A resposta é sim, se houver arrependimento pelas faltas cometidas. E depois que você conseguir a atenção dos bons espíritos, porque você se arrependeu, um arrependimento sincero, você irá construir o caminho, você mesmo vai construir o caminho através do qual você vai reparar as suas faltas cometidas, nessa vida mesmo ou nas próximas, não tem importância, não há pressa. Nós já temos alguns milhões de anos, nós que estamos aqui nessa sala, já temos alguns milhões de anos de existência, isso não é problema.
O importante é que a gente estabeleça um ponto de partida. Ou seja, isso aqui vai parar agora. Isso para hoje. Eu vou parar esse erro para aqui e para agora. E eu vou começar a construir um caminho novo. É o arrependimento. Consegue a atenção dos bons espíritos. Divaldo conta a história daquela mulher que o procurou e disse: olha, Divaldo, do ano tal ao ano tal eu pratiquei 12 abortos. O Divaldo falou: puxa, fico feliz que você conjugou o verbo no passado, né? Pratiquei, né? Quer dizer que você não vai praticar mais. Não, nunca mais. Agora eu entendi. Eu estou estudando o Espiritismo, eu entendi o amor de Deus, a justiça de Deus. Não quero mais, não vou fazer mais isso. Eu falei: então ótimo. E ela falou: mas eu quero começar a reparar o meu erro, né? Ele falou: calma, minha filha, não tenha pressa. Nós temos muitas vidas pela frente. Você terá muita oportunidade de se reconciliar com esses 12 que você fez vítima. E foram vítimas, né? Ele falou: não, eu concordo, eu entendo, mas eu quero começar agora. Ele falou: bom, o melhor jeito é você adotar emocionalmente crianças que, tendo nascido, não estão tendo a oportunidade de um encaminhamento na educação. Então vai nas periferias, vai na periferia da cidade, constrói ali um local para dar o básico para essas crianças. E assim ela fez. Ele falou: foram 12 abortos, adota emocionalmente 12 crianças e começa um trabalho. Anos depois, ele voltou lá. Não eram 12 crianças, eram 1.200 crianças, já tinham passado por lá. Obviamente, esse comportamento atraiu a atenção dos bons espíritos, mas atraiu também a atenção daqueles que ainda não conseguiam perdoá-la por tê-los feito vítima do aborto. E possivelmente, muito provavelmente, através daquela atitude caridosa, ela tenha conseguido até o perdão daqueles que foram vítimas. Então, tudo é possível através da prece, mas é preciso que ocorra o arrependimento, a mudança de comportamento, uma atitude nova. E uma outra pergunta: como que a prece poderia nos ajudar diante dos males da vida que não pudemos evitar? Tem alguns males que a gente não pode evitar, não consegue evitar. Não importa o que a gente faça, não vamos conseguir. A prece, diante dos males que não podemos evitar, irá atenuar o nosso sofrimento. Porque aquele sofrimento que nós não conseguimos remontar à causa, tem sofrimento que a gente consegue remontar à causa. Agredir o fígado com muita frequência, com muita constância, por muito tempo, você vai desenvolver um problema no fígado. E você consegue remontar a causa facilmente. Você fala: puxa, meu fígado estragou. Aí o outro lado da tua consciência diz: você sabe, né? Foi tudo aquele abuso que você fez por tantos anos seguidos, agora você tem sofrendo as consequências. Então, é um mal, mas desse mal você consegue remontar. Vai sofrer? Vai sofrer. E a prece, mesmo nesse caso, mudança de comportamento, arrependimento,
prece atrai a atenção dos bons espíritos e você vai atenuar o seu sofrimento. Vai sofrer? Vai sofrer. Por quê? Feriu uma lei de Deus. Vai sofrer. Mas aquele sofrimento já não será mais um sofrimento. Será uma experiência libertadora. Você está se libertando de um vício que você carrega há milênios. E agora, finalmente, você entendeu pela lei de causa e efeito, o Espiritismo, e agora você vai conseguir se libertar. Você está sendo testado. Você passou na prova. Você está carregando o sofrimento. Mas esse sofrimento agora não é mais um sofrimento. É um professor. É um professor que está te ensinando. Então agora você vai sentir a dor, mas não vai sofrer. Porque você está se libertando. Que bom, né? Não é diferente? Não ficou mais fácil? Fala. Sim ou não? Então é preciso que a gente não se revolte diante dos males que a gente não consegue evitar. Um mal que não é possível evitar. É preciso aceitar, não se revoltar. E nessa condição de equilíbrio, então entrar em prece e modificar o comportamento. Essa pergunta que eu organizei aqui, que é baseada tudo no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, é a seguinte: quando nos dirigimos aos bons espíritos em prece, como eles podem nos afastar do mal? Nós queremos que eles nos afastem do mal. Mas vocês acreditam que isso seja possível realmente? Vocês já ouviram falar que o gambá gosta de tomar pinga? Ouviram falar ou não? Você põe um prato de cachaça no quintal, se existe gambá a uns 100 metros de distância, ele vai lá beber? Eu nunca vi isso, mas me falaram. Eu quero dizer o seguinte, que quando alguém é predisposto a um determinado comportamento, se ele tem a oportunidade, ele vai em busca daquele comportamento, não importa aonde esteja, 100 metros, 500 metros, 100 quilômetros, ele vai, atraído pelo seu padrão evolutivo. Então, como que o espírito pode livrar alguém do mal? Os bons espíritos poderiam livrar alguém do mal, se aquele espírito, no estado evolutivo que ele se encontra, ele está nesse degrau aqui da escada, e quem vive nesse degrau da escada faz essas coisas. Como que ele vai conseguir livrar ele do mal, se ele vai em busca desse desequilíbrio sempre que pode, em qualquer oportunidade que tem? Então fica meio difícil, né? O que vai acontecer? Cada um de nós passaremos pelas experiências que haveremos de passar. E passando pelas experiências, haveremos de recolher o aprendizado. E cada aprendizado que nós recolhemos nos coloca num degrau acima, num degrau acima e num degrau acima, e assim vamos evoluindo o quê? O nosso padrão vibratório. Nós vamos vibrando numa outra frequência, fugindo, saindo, se desviando daquele erro do passado, porque um erro cometido não precisa ser repetido. Erro cometido, erro aprendido, lição aprendida, nunca mais faz aquilo. Então, o espírito evolui através do amor, do estudo ou da dor.
se ele não decidir amar, mas resolver estudar, através do estudo ele raciocina, e através do raciocínio ele evita um monte de problema para a sua vida. Mas se ele não resolver fazer nenhum dos dois, porque ele não quer amar, não quer se doar, não quer dar de si, não quer estudar, então para a espiritualidade sobrou apenas um recurso: a dor. A dor, que é o professor que educa. Nada errado, hein? Está tudo bom, porque nós queremos evoluir. Aliás, a gente implora para os bons espíritos: me dá uma oportunidade para reencarnar, porque eu quero, porque eu quero melhorar, me melhorar. E a gente reencarna. Então, não é o mal, a resposta que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Não é o mal que os bons espíritos afastam de nós. Os bons espíritos não afastam o mal de nós, porque a gente procura o mal. Como é que eles vão afastar o mal se a gente procura? Pelo nosso padrão evolutivo. Não há como afastar o mal. Mas é a nós que eles afastam dos pensamentos que podem nos causar mal. Aí sim. Aí eles estão obedecendo às leis de Deus, não estão ferindo nenhuma lei de Deus, mas afasta o nosso pensamento. Aí sim. Você já teve situação como essa? Às vezes a pessoa está falando tal, alguma coisa assim, fala: olha o passarinho, olha não sei o que lá, vem aqui, vem ver isso aqui e tal. Você quer tirar a pessoa daquela conversa, você quer tirar a pessoa daquele padrão vibratório, você quer que a pessoa muda. Você está buscando uma distração, é verdade, mas você está puxando a pessoa para outro tipo de conversa, uma conversa mais elevada. Você, a pessoa com aquele muro de lamentações, aquele monte de reclamação, só revolta no coração. E você fala: vem cá, você já viu esse livro aqui? Não, olha, esse livro aqui é interessante, é um romance, esse romance aqui, você já leu esse romance? Então, você está fazendo como um espírito protetor. Você não está afastando a pessoa do mal, porque com muita revolta, porque ele vai fazer isso, porque ele vai fazer aquilo, vai fazer um monte de coisa errada. Você está vendo que é um monte de coisa errada. Você não tem como afastar ele do mal, mas você pode afastar o pensamento que causa o mal, o pensamento de revolta, o pensamento errado. Você pode afastar. Os espíritos, os bons espíritos, fazem isso sempre conosco. Mas o que é necessário fazer? Se você está falando, você diz assim, mas se você está dizendo que os bons espíritos nos afastam daquele pensamento que pode nos causar mal, então o assunto está resolvido, eu estou protegido. Está mesmo? Está mesmo? Será? Vou de novo, vou repetir. Se a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo diz que os espíritos não nos afastam do mal, mas eles nos afastam do pensamento que pode causar mal, então eu estou protegido. Só que tem um detalhe muito sério. Chama-se livre-arbítrio. Vocês já ouviram falar sobre o livre-arbítrio? Faz assim com a cabeça, se alguém já sabe. Ok. Vocês ouviram falar do livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio é uma das leis universais, é a lei mais respeitada no plano espiritual. Mais respeitada. Tanto é que se você quiser usar a sua liberdade, livre-arbítrio quer dizer liberdade de escolha. Se você quiser usar a sua liberdade de escolha, aqui, agora, levantar-se, ir ali em algum lugar, descarregar toda a sua revolta em cima de uma pessoa, tirar a vida dele porque você não aguenta mais, você vai conseguir. Nada vai te impedir. É o uso da livre escolha. A gente fica esperando, não, na hora que eu for deferir aquele golpe, vai ter uma mão que vai vir do céu assim, segura meu braço e fala: para! Não vai acontecer. É livre escolha. Então quer dizer que aquele seu espírito protetor,
todos os seus familiares que já se encontram no plano espiritual, assistindo a essa cena de escolha infeliz, não podem interferir, exceto no pensamento que você possa estar tendo. No entanto, como a liberdade de escolha é uma lei que precisa ser respeitada, aqueles que se encontram no plano espiritual não podem interferir na nossa vontade, a menos que a gente peça. E aí vem a base toda para mim, toda a base do sistema, do processo da prece. Nós temos que pedir, porque quando nós pedimos, nós estamos autorizando os bons espíritos a interferirem na nossa vida, interferirem nos nossos pensamentos, para que a nossa conduta seja a mais próxima dos ensinamentos de Jesus. Nós acabamos de pedir, nós acabamos de assinar uma procuração. Olha, por favor, venha me ajudar, estou perdido. Aí eles vão dizer: olha, agora que você pediu, que você autorizou nós interferirmos na sua livre escolha, sem ferir as leis de Deus, nós aqui vamos afastar os pensamentos que possam te levar a fazer o mal. Então sim, você fez uma prece hoje de manhã: por favor, me ajuda, tem um monstro aqui dentro de mim, esse monstro quer sair para fora, ele quer lá se vingar de uma pessoa, quer descarregar todo o ódio em cima, eu não quero, mas essa luta dentro de mim, não estou aguentando, me ajuda. E ainda assim, chega essa hora, você fica desesperado, você quer ir lá, aí porque você pediu, porque você autorizou, eles vão dizer: olha, tem uma porta aberta ali, tem uma palestra, entra ali, depois você vai lá, agora entra ali, assiste essa palestra, vamos ver o que acontece. Aí você entra, às vezes é um templo evangélico, um templo católico, espírita, seja lá o que for, vai estar melhor do que com aquela revolta toda. Então eles te ajudaram, te levaram para um lugar onde você começou a pensar diferente. Aí apareceu ajuda, mas você pediu. Aqui é uma pergunta quase que já está respondida, porque diz assim: como podemos entender os ensinamentos de Jesus sobre o pedir e obtereis? Porque Jesus disse: pedi e obtereis, que significa que você só tem que pedir, porque obter você vai. Legal, né? E é verdade, Jesus não faz distinção se quem está pedindo é o maior assassino ou não, não importa. Ele não está olhando o padrão moral e o estágio evolutivo de quem está pedindo. Ele não faz distinção. Ele fala: pedi e obtereis. Mas ele estabelece uma condição daqueles que se dirigem a Deus em prece: pedir com fervor e com sentimento de arrependimento. Arrependimento profundo no seu pensamento, para que as vibrações do seu pedido possa ser atendido. Então, o pedido vem carregado de um conjunto de vibrações. Essas vibrações que vêm pela vontade, calcada num sentimento de arrependimento profundo. Agora, você pediu e você vai obter. Obter o quê? Aquilo que você precisa para evoluir. Então pode ser que ao pedir e você quer evoluir, pode ser que a resposta ao seu pedido seja uma doença,
Você fala, nossa, que absurdo. Eu pedi para ser mais humilde. Eu pedi para aprender a amar. Meu Deus, me ensina a amar. Meu Deus, eu não quero ser tão orgulhoso, eu quero ser mais humilde. Você acabou de pedir. De repente, a resposta vem, uma doença. Para você. Ou a doença para algum ente querido, que vai resultar que você não vai poder trabalhar para ter que atender. Você vai ter que pedir ajuda para os amigos, inclusive dinheiro. E agora você começou a aprender a ser mais humilde. Amar. Esse é o homem que se dispõe a pedir porque quer obter. Ele não quer ser mais aquele homem, ele quer ser um outro homem. Mas aquele que é orgulhoso não vai pedir. Ele não vai pedir. Ele vai pegar uma prece com aquelas palavras repetidas, ele não sabe nem o significado daquelas palavras, ele não está interessado no significado, tudo o que ele quer é cumprir tabela. Cumpriu a tabela. O que tem que falar? Tem que ler isso aqui, daqui que eu vou ler. Blá, 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 blá. Ah, não, tem que ler 10 vezes. 10 vezes. Blá, 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 blá. Terminou? Ó, tô quite com a lei. Não está. Mas o orgulhoso quer acreditar que está, quer acreditar que esteja. Então, para ele, a prece é apenas um monte de palavras, que não precisa ter significado. Mas para nós, que já queremos evoluir, dar salto evolutivo, pular 4, 5 degraus numa vez só, nós temos que ter na prece aquele instrumento de conexão com Deus. Quando falamos em conexão com Deus, nós já sabemos que o espírito livre do corpo se comunica através do pensamento. Se comunica com o quê? Com tudo, inclusive com Deus. Preso no corpo, ele se comunica com Deus e com tudo através do pensamento também. Então a prece tendo proferida como um pensamento, ela tem efeito. Então nós estamos no plano espiritual, nós nos dirigimos aos espíritos da direita, da esquerda, de baixo para cima, todo mundo, através do pensamento. E nós nos posicionamos no lugar onde devemos viver no plano espiritual, também pelo pensamento. Quem daqui se lembra do filme do André Luiz, que ele estagiou um tempo nas regiões do umbral, as regiões infelizes, e depois ele conseguiu se equilibrar, foi para uma cidade chamada Nosso Lar, e muitos anos já haviam se passado, e ele foi informado que a casa onde ele morava, a esposa e a família com quem a viúva que havia ficado, já havia se casado com outro homem, ele precisava de ajuda e que ele poderia ajudar. Isso por causa das condições dos fluidos, das vibrações, dos fluidos que casavam muito bem com os fluidos da esposa, dos filhos, da casa e tal. Ele poderia ser o espírito melhor para ajudar. Ele chega lá e encontra o outro marido doente, e a esposa aflita, porque ele era o arrimo da casa. E ele se desequilibrou, não aceitou aquela cena. Quando ele se desequilibrou, ele saiu daquele ambiente e foi parar para um ambiente infeliz, numa região infeliz, uma região do umbral. E quando ele entendeu o que tinha acontecido com ele, ele novamente se equilibrou, em prece conseguiu voltar no lugar que ele precisava estar para ajudar aquele senhor que estava doente, que era agora o marido da esposa que ele sempre amou.
O pensamento. O pensamento levou ele para cá e levou ele para lá. Espírito. E nós, encarnados? Nós, encarnados, nos deslocamos só um pouco mais devagar, mas que esse pensamento nosso leva a gente para lugares muito bons e muito ruins, disso não há dúvida. Não tenham dúvida. Só questão de velocidade, a diferença está na velocidade. E para encerrar, eu preciso acrescentar que o processo da prece precisa estar sustentado pelo elemento da fé. Fé. E quando eu penso em fé, aproveitando a canção que estava sendo cantada aqui hoje, eu achei muito apropriado fazer uma conexão, porque essa canção é cantada aqui todos os domingos. E tem um trecho dela que diz assim, né? O mundo pode até te fazer chorar, mas Deus te quer sorrindo. As incompreensões que nós temos sobre Deus nos faz infeliz, nos faz chorar. Mas quando nós conseguirmos entender Deus, amor, Deus, justiça, quando conseguirmos estabelecer essa conexão entre nós, indivíduos, espíritos, com Deus, essa conexão, quando restabelecermos, quando mantivermos essa conexão, nós sorriremos. Sorriremos. Não vamos mais chorar. Se chorar, será de alegria. Mas não porque não compreendemos Deus, não porque não entendemos Deus, tampouco porque entendemos as suas leis, não entendemos as suas leis. Nós entendemos Deus, nós entendemos as suas leis que governam o mundo material, as suas leis que governam o mundo espiritual. Entendemos onde nos encontramos como espíritos em evolução, onde cada um dos seres que amamos, dos nossos entes queridos, se encontram em relação a esse caminho, essa trajetória evolutiva. Vamos entender aqueles nossos entes queridos que já se foram, que amamos, aqueles outros que estão retornando na forma de neto, bisneto. Haveremos de entender tudo e sentirmos que estamos realmente sendo amparados por Deus, pelo amor infinito de Deus. Assim, mesmo que chorarmos, haveremos de sorrir amanhã, que tão logo seja possível entender o amor de Deus, será possível sorrir. Muito obrigado. Belíssima reflexão, né, pessoal? Falei para ele que tornou o nosso coração mais quentinho, porque a gente sai hoje fortalecido ainda mais no entendimento das falas do Cristo, com a luz da doutrina consoladora do que vem a ser a prece. Então, que nós saibamos usar, porque se existe uma ferramenta que é eficaz, que é rápida e potente, é a prece. Quando a gente não consegue, quando nós estamos tão desestruturados, basta dizer: Senhor, Tu me conheces e sabe pelo que eu estou passando. Cuida de mim agora. Eu preciso de Ti. É o que basta,
né? A gente não precisa de palavras bonitas, ficar desfiando aquele monte de conexões que muitas vezes a gente não sente, a gente só fala. Então a conexão com o mais alto, ela tem que ser eficiente e a gente tem que se mostrar como está. Então é para isso que essas falas que o Zé trouxe hoje nos fortaleceu muito. E que bom, né? Que bom poder ouvir. Gratidão, Zé. Então vamos agora nos preparar para o passe coletivo. Peçamos então nesse momento para que os médiuns possam se colocar. Vamos elevar o pensamento, mentalizando a figura misericordiosa de Jesus, que mais do que nunca, os que aqui presencialmente estão, os que estão sintonizados conosco, que possamos silenciar nossas mentes, pedindo a Jesus, o médico dos médicos, o médico das almas, que nos conhece muito mais que nós mesmos, que sabe das nossas reais necessidades, das dores físicas, das dores do perispírito, do espírito que somos. Mestre Jesus, fortaleça-nos, ampare-nos e conforte-nos. És o pão da vida. Estamos aqui porque sentimos saudades de Ti. Queremos o alimento que fortalece o espírito, para que possamos prosseguir no propósito de nossas existências. Que cada célula do nosso corpo físico e perispiritual seja visitada agora. Cada um de nós nos colocamos agora na Tua presença, Jesus, despido das máscaras sociais, porque sabemos que o Senhor nos conhece. Acalma nossa tempestade, dai-nos a Tua paz. Ó Jesus, todo amor, flor de luz do Senhor, Mestre amado, luz divina, abençoa nossa doutrina, e que esse dia de fraternidade seja coroado de felicidade. Ó meu Jesus, ouve a oração, joia de luz do meu coração, e que esse dia de fraternidade seja coroado de felicidade. Ó meu Jesus, ouve a oração, joia de luz do meu coração. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus.
quanta luz quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Que assim seja. Mais uma vez agradecemos ao José Luiz pela presença, pelas belíssimas reflexões. Agradecemos a presença de cada um, a cada um que está sintonizado conosco também pela página do CEAM. E pedimos muito a Jesus, a espiritualidade amiga, aos trabalhadores abnegados da seara do nosso Mestre, para que envolva todos em eflúvios de paz, de amor e de luz, para que durante a semana possamos nos recordar nos momentos em que as tempestades íntimas aparecerem, de que a prece é a nossa ferramenta de auxílio, de paz e de conexão com Jesus e com o Criador. Então, gratidão, que tenhamos uma semana de muita paz, que possamos ir em paz e que Jesus esteja sempre conosco. Paz e bem a todos. E agora a prece final. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo
a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Gratidão, Jesus. Que assim seja. Boa noite a todos. Ali ao lado esquerdo está a água fluidificada, tá bom? Até o próximo domingo.